MPLA é o mal maior desse país. O MPLA é a única responsável pela desgraça deste povo. Ora, viva a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do programa Turbilhando a Sociedade. Hoje vamos entrevistar o presidente do Partido Pacífico Angolano, PPA. Bom, vamos saber dele exatamente quais as novas que ele traz, tendo em conta que é um jovem a dirigir o partido. Lembrar-vos que o PPA é um partido que esteve coligado na Casa CE. Agora também aqui vamos saber se o partido vai continuar a coligar a Casa ou não. Comigo aos estúdios da TV Mayombe está o Dr. Garcia, que é o presidente do partido, a ele que desejo as boas-vindas. Seja bem-vindo à TV Mayombe. Obrigado, Jubileu Pando. Obrigado, boa tarde aos internautas. E pronto, estamos aqui para partilhar aquela que é a nossa visão, aquela que é o pensar do partido em relação aos vários problemas sociais e também aquela que de facto é a nossa, não é, visão em relação à estratégia que estamos a agizar para possibilitar a tão almejada alternância em 2027. Bem, é esta a primeira questão que eu começo por fazer. Partido Pacífico Angolano. Sangue novo, o partido continua a ser pacífico? Bom, a terminologia, ou seja, o acrônimo do partido e significando o Partido Pacífico Angolano não pressupõe necessariamente passar a ideia de passividade. Não é? O que é? Sermos pacíficos não pressupõe necessariamente sermos passivos. Uhum. Aliás, a nossa matriz ideológica é socialista revolucionária. Portanto, nós primamos pela ruptura de todo esse modelo já construído até agora. Disse que a pesquisa que fizemos é que o povo anda à vossa procura. Bom, sim, é normal porque lembrar que o Partido Pacífico Angolano foi fundado em 92. Ao longo desse período, teve alguma dificuldade de poder circular por todo o país por conta também do próprio conflito armado. Depois das eleições de 92, o país mergulhou num conflito que durou cerca de 27 anos. E o Partido Pacífico Angolano, assim como muitos outros partidos, tiveram a dificuldade, de facto, de ter que palmilhar o país no sentido de implantar as suas bases. Ultrapassado esse período, a partir de 2002, o partido conheceu novos tempos e, porque precisava, de facto, se reerguer e de forma muito sólida, começar a marcar os seus passos, junto com outros partidos, decidiram avançar para a criação dos partidos da oposição civil, os POCs. Os POCs, estavam nos POCs o PPA e muitos outros partidos que naquela altura, depois do presidente da UNITA ter tombado, com a chegada da paz em 2002, o país começou a se preparar para a realização, né, das segundas eleições desde 92. Fomos às segundas eleições em 2008. O PPA e os outros partidos, no caso os partidos da oposição civil, apoiaram a UNITA em 2008. Quer dizer que a UNITA vinha praticamente destruída, vinha para as cidades até certo ponto com algum descrédito, não é? Com um certo sentimento de derrota, e precisavam de facto se impor, mas não conseguiriam fazer isso sozinhos. Era necessário cruzar e unir energias. E os partidos da oposição civil uniram-se à UNITA exatamente para permitir que em 2008 a UNITA tivesse um resultado que viesse a salvar os deputados, sobretudo, porque ganhar as eleições em 2008 era impensável, mas pelo menos que permanecesse, não é, na Assembleia Nacional.
dali que conseguiram os 16 deputados em 2008. Diga-se, estes 16 deputados que a UNITA conseguiu em 2008 foi também graças aos partidos da oposição civil, os POCs, e o PPA participou nisso. Só que nesse processo foram firmados acordos. Infelizmente, a UNITA não cumpriu os acordos na íntegra. A UNITA não cumpriu os acordos? Não cumpriu os acordos na íntegra. E o que é que faltou? Faltou verdade, faltou honestidade, faltou franqueza, faltou a assunção da responsabilidade no cumprimento da palavra. Feito isso, os partidos tiveram que abandonar o compromisso e avançaram para a criação da Casa CE. O PPA, o PNCA, o Palma Nova Angola, o PADA, avançaram exatamente para a criação de uma nova coligação, que é a Casa CE. Dali, convidaram exatamente que convidou-se a doutora Abel Chivucovuco para encabeçar a coligação. Por essa razão, é que ao longo desse período, o PPA de forma isolada não foi conhecido, porque foi de tempo em tempo, exatamente passando de uma coligação para outra. Mas a da chefe sempre lá. Esta vez, continuam a andar a reboque? Não. 34 anos. Bom, são 32 esse ano, agora 33 anos. Este ano. 92 até hoje são 34 anos. 34 anos, sim. Né? Pronto, obrigado, Jubileu. Mas atenção, é preciso compreendermos aqui uma coisa. Nós temos que ter a capacidade de percebermos em que somos bons. Temos que ter a capacidade de admitir, assim como às vezes nós criticamos o executivo precisa perceber até onde é que chega a mão antes de fazer qualquer investimento. Nós, os partidos políticos, também temos de ter a capacidade de perceber até onde é que de facto temos forças suficientes para derrubar o sistema. Uhum. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer que se ao longo desse período os partidos que concorreram às eleições de forma isolada ou foram por coligação não foram capazes de poder materializar a alternância, pressupõe dizer uma única coisa. Qual? É possível, que é preciso mudar o método. É preciso mudar o método. Em 2022, ensaiou-se um novo método. Ensaiou-se uma nova estratégia. Mas também não resultou. A FPU não resultou. Ganhou, teve ganhos, do ponto de vista do número de deputados na Assembleia, mas o objetivo maior não foi alcançado. E se o objetivo maior é, de facto, permitir aos angolanos viver os ventos da alternância, os partidos na oposição têm de ter a humildade. Os líderes dos partidos políticos precisam ter a humildade de sacrificar os seus símbolos para uma ampla coligação formalizada, não uma ampla frente. Uma ampla coligação formalizada. Que se tenha uma coligação onde o povo angolano consiga perceber que é apenas o MPLA e a oposição a concorrer. Não somos capazes de fazer isso. Não somos capazes de permitir que os nossos filhos, que os nossos irmãos, que os angolanos vivam este verdadeiro tempo de mudança. É preciso deixarmos os egos. E os partidos, e o maior partido na oposição, que é a UNITA, sobretudo, vai de tempo em tempo apresentando o modelo que entende ser o mais viável. Infelizmente, esse modelo abafa as outras forças políticas. Não faz sentido. Há aqui um elemento que é importante ressaltar, Jubileu. Repara o seguinte: para que se vá à frente ampla, conforme se está a propalar, sabe o que tem de acontecer? Os nossos militantes que deverão integrar a lista de deputados da UNITA deverão renunciar à militância do PPA. Consequência, o partido vai eleger deputados que não são militantes do partido. São deputados da bancada parlamentar de um certo partido, no entanto,
legalmente não são militantes do partido. A legislatura são 5 anos. Como é que o partido sobrevive sem esses quadros? Os quadros foram lá, estão na bancada parlamentar da UNITA. Ok. O partido perde esses quadros, vão para lá. Como é que o partido sobrevive? Mas a culpa aqui é de quem? A culpa é do ego. Ego de Que as quem? lideranças dos partidos na oposição... Mas também não estamos aqui a falar de a questão de Minchá. Mas Minchá, aqui, Kumbu. mas aqui é onde entra exatamente a questão. Se é O Cota verdade... Filho Antônio não teve o olho na Minchá? Não teve Como? Como justificar não isso? Não teve porque, tal como lhe disse, o PPA sempre se mostrou aberta a integrar coligações. Repare que, se formos a uma Mas coligação... o PPA vai à coligação, não é por causa de quê? Não, o PPA abre-se exatamente a integrar uma coligação, porque nós entendemos que, se for por Angola e pelos angolanos, nós não temos uma outra estratégia que funcionaria. Qual estratégia? Irmos às eleições de forma isolada e propalando o evangelho, permita-me aqui com as devidas aspas, propalando o evangelho da alternância em 2000, indo assim a coligação toda ela dispersa. Não é possível, com a CNE controlada pelo MPLA, as instituições todas Mas o que é que controladas vocês pelo MPLA. fazem? O que nós Em 34 anos, o que é que... O que nós fizemos em 34 anos foi exatamente acolher as estratégias que visaram que, por via da coligação, uma alternância fosse possível. Aliás, como lhe disse, o PPA já integrou a uma coligação que foi capaz de ajudar a UNITA nas eleições de 2008. Então está a culpar a vossa considera-se que durante os 34 anos da existência do partido, que tiveram aí praticamente insucessos? Não, o PPA teve muitos ganhos. Quais? O PPA teve muitos resultados. Porque nós estamos se tiveram ganho, por que o povo procura por vosso partido? Não conhece. Pois, é aquilo que eu disse. As coligações têm uma característica. Pois, mas o PPA foi criado exatamente só para ser partido coligado? Não. Para nós, se não for possível uma coligação capaz de garantir a efetivação de uma alternância em 2027, o PPA vai andar sozinho. Está bem, em 2027, o que é que está previsto? Já que o ex-presidente, o Dr. Felê Antônio, deixou exatamente o partido. Sim. E quem está a dirigir é um jovem, qual é a previsão para 2027? Nós estamos exatamente a definir estratégias capazes de permitirem que o PPA concorra às eleições e, na melhor das posições. Mas coligando? Não. Nós estamos a definir estratégia para os dois cenários. Quais cenários? Concorrermos de forma isolada ou por coligação. Por coligação, atenção, por coligação, só tem de ser uma coligação capaz de garantir que, de facto, a alternância será possível. E se não? Acha que o MPLA 2027 deixa o poder? Quando digo uma coligação que nos garanta que a alternância será possível, estou a dizer o quê? Estou a dizer os partidos todos na oposição. Todos. Porque ainda que se tenha orientação ideológica diferenciada, nós temos pontos que nos convergem. E é sobre os pontos que nos convergem que nós temos que trabalhar, sobretudo, para garantir que esta coligação seja possível. Acha que o MPLA tem culpa nisso? O MPLA é o mal maior desse país. O MPLA é a única responsável pela desgraça deste povo. E os partidos na oposição? Os partidos na oposição sempre fizeram o seu melhor, tal como lhe disse. Mas por que o MPLA é o mal maior e os outros... O MPLA engendrou 4 ferramentas para nos deixar neste estado. Qual? A primeira ferramenta, controle das instituições. E vocês deixaram por quê? Os partidos na oposição deixou por quê? Quem está a governar é o MPLA. Quem está a governar é o MPLA. E é o MPLA que está a governar engendrou, aliás, as leis são aprovadas no Parlamento. Nós viemos de um ciclo de maiorias absolutas e maiorias relativas. Estava para falar dos 4 eixos. Pois, controle das instituições é a primeira ferramenta. Isto impede que, de facto, os partidos, por mais boa vontade que tenham,
não consigam penetrar. E o exemplo disto é exatamente a CNE. A composição da CNE é uma verdadeira engenhoca da maldade. A segunda ferramenta é o medo controlado. Muitos dos militantes e dirigentes dos partidos na oposição, muitos, que não são poucos, são funcionários públicos também. Muitos. E o medo controlado faz exatamente com que, ao nível das instituições onde essas pessoas atuam, que sejam manietadas. É o caso do ex-seu presidente? Não necessariamente. Aliás, não, estou a perguntar se é o caso do voto. Não é o caso, porque mas com o seu partido não aconteceu isso? O PPA esteve na Assembleia por via, não é da Casa CE, e o presidente Félix Antônio foi deputado. E a Casa CE sempre apresentou a sua visão de país em sede daquela casa. Sempre apresentou. Aliás, os deputados da Casa CE foram apelidados como os legalistas, porque sempre primaram pelo cumprimento da lei. Eu lhe dizia que a segunda ferramenta é exatamente o medo controlado. A terceira ferramenta que o MPLA instituiu é a lealdade comprada. Está a ver, Jubileu? E a quarta ferramenta, esta sim, é que funciona de forma como é que eu diria? Funciona de tal sorte que não há formas de, por mais boa vontade que se tenha, esta última ferramenta é a que permite que todas as outras alcancem os seus objetivos. É a divisão, dividir a oposição. Esta é a quarta ferramenta. Por quê? Por quê? Porque reina-se melhor quando as pessoas estão divididas. Ok. Então, reina-se melhor quando as pessoas estão divididas. Está a querer dizer que a oposição angolana não está preparada? A oposição angolana precisa entender estas quatro ferramentas que mas a oposição está preparada ou não? A oposição, nós somos o PPA. O povo dá para confiar na oposição? Sim. O povo pode confiar, aliás, porque nessa luta, atenção, o povo não pode ficar de parte. Nesta luta, o povo não pode ficar de parte. Quando eu digo uma ampla coligação que permita, de facto, a alternância, são os partidos com o concurso do povo. Os cidadãos têm que sentir. As eleições de 2027 têm de ser as eleições do povo. Porque todas as estratégias que os partidos na oposição montaram ao longo desse período não funcionaram. Não funcionaram. Então, como é que nós achamos que fazendo as coisas do mesmo jeito vamos ter resultados diferentes? Isso é loucura. Temos de mudar o método para termos um resultado diferente. Jubileu, tu não vais sentir sabor de pão na boca enquanto continuares a comer bolo. Não pode. Não, eu sonho sentir o sabor de frango na minha boca. Enquanto estiveres a comer peixe, não tens como sentir o sabor de frango. Não tem como. Se os partidos na oposição não perceberem, nós os partidos na oposição, pelo menos o PPA é esta visão que tem. Aliás, eu muito recentemente fiz um vídeo que andou a circular pelas redes sociais, exatamente a chamar a atenção a esse ponto. Nós, os presidentes dos partidos na oposição, temos de ter a humildade de perceber que o interesse nacional está acima das cores dos nossos partidos. Todos os militantes de todos os partidos nesse país juntos ainda são a minoria. O povo angolano é a maioria. Estás a ver? Nós somos acima e, sobretudo, cidadãos. E se somos cidadãos, nós, os partidos na oposição, temos que entender isto. O que é que interessa? É o interesse nacional. Os egos devem ficar de parte. É sentar à mesa e decidir. Uma coligação única, quem deve ser o cabeça de lista? Ok, fulano tal pode ser o candidato a presidente, o outro pode ser o candidato a vice-presidente. E nós vamos tornar possível, o sonho dos angolanos pode se materializar sim, uma oposição só e o MPLA concorrer. Se a mudança não acontecer, eu não sei, Jubileu. Mas diga-me só uma coisa, e se o MPLA voltar a ganhar? O MPLA não teria como ganhar. Mas... não teria como ganhar. O MPLA diz que o MPLA tem um slogan dizendo que o MPLA é o povo é o MPLA e MPLA é milhões e contra milhões ninguém combate. Jubileu, no cenário que lhe desenham, o MPLA não teria como.
Porque Como? não seria... Não teria Mas como como é que ganhar. se combate como é que é combater contra milhões, fala, diga-me só. Como é que se combate milhões? Ah. A oposição toda junta. O povo junto. Quem vai fiscalizar o voto é o povo. O povo é que estará nas assembleias a fiscalizar. Vai fazer o papel de delegado de Mas o lista. MPLA deixa isso? O MPLA tem Se de deixar. se fosse o partido que governa, farias isso? O MPLA tem de deixar Deixaria? porque a lei... Qual? É só cumprir o que está na lei. A lei, MPLA não tem cumprido, o MPLA não tem cumprido a lei? A lei eleitoral que foi aprovada, infelizmente, está cheia de armadilhas. Está cheio de armadilhas. Melhorou num ou noutro ponto, infelizmente está cheio de armadilhas. Mas ainda assim permite que os partidos fiscalizem. E se permite que os partidos fiscalizem, é apelar ao povo para fiscalizar o voto. Os delegados de listas será o cidadão, o delegado de listas será o cidadão. Nós não precisamos ter que colocar lá militar. Aliás, quando digo que serão as eleições do povo, o povo tem que assumir a responsabilidade de permitir que de facto a mudança aconteça. Então, a oposição toda junto tem de fazer esse apelo. Eu duvido, Jubileu, por mais controle que o MPLA tenha das instituições, é infalível essa estratégia. É infalível. Não teria como. Então, o que é que eles fazem? Dali que eu lhe enumerei aquelas 4 ferramentas. Continuam a investir para garantir que a oposição continue dividida. O que considera nessa altura, o que é que estão a fazer para então o PPA volta no auge? Nós estamos a fazer o nosso trabalho. Qual é o trabalho que estão a fazer de concreto? Depois do Congresso em dezembro de 2027, estivemos empenhados, exatamente como orienta a própria lei dos partidos políticos, estivemos empenhados a organizar todo aquele processo que o tribunal exige para a anotação. E deixa que lhe diga, eu sou presidente do PPA há 1 mês apenas. Sou presidente do PPA há 1 mês. Eu não estou ainda há 2 meses. Eu fui eleito no dia 27 de dezembro e ainda não estou sequer há 2 meses. Então, de lá para cá, o que estamos a fazer é exatamente reestruturar a própria máquina. Estamos a desenvolver um conjunto de ações de reestruturação, não é? Nomeações e também ver como é que de facto podemos andar. Mas há aqui um outro elemento que é importante. Apesar de estarmos a trabalhar no processo de reestruturação interna para garantir o funcionamento efetivo do partido, nós estamos a levar muito a sério a possibilidade de facto de termos que concorrer de forma isolada. Mas atenção, concorrermos às eleições de 2027 de forma isolada não será, como eu lhe diria, razão bastante para colocarmos ou nos recusarmos a aceitar ou a admitir a possibilidade de termos que integrar uma coligação que nos ofereça exatamente condições ou garantias que efetivamente a coligação tem pernas para andar, não é? Preciso discutir os... Mas o seu partido tem pernas para andar? Tem pernas para andar, tanto é que nós nessa altura estamos representados, pelo menos do ponto de vista humano, já estamos representados nas 21 províncias. Segunda-feira mesmo, estávamos, a equipa, o secretário-geral e uma equipa estavam a trabalhar na província do Bengo. Então nós estamos a trabalhar, estamos a fazer nosso trabalho, não estamos parados. Como lhe disse, estamos nos primeiros dias depois do nosso congresso, mas o partido tinha pessoas, o partido tinha estrutura. Luanda não se vê movimentação do seu partido? Não, em Luanda não se vê ainda a movimentação porque a estratégia que definimos para Luanda, eu não posso revelar aqui. A estratégia que definimos para Luanda, isso vai surpreender muita gente. Nós, em Luanda, estamos a fazer um trabalho inverso àquilo que estão acostumados. Estamos a trabalhar de forma inversa. A forma como estamos a nos montar ou nos organizar a nível dos municípios, isto vai surpreender de facto as pessoas. Não estamos parados. Em Luanda, nós estamos lá. E todos os dias
Eu recebo mensagens, o secretário-geral recebe mensagens de jovens, pessoas querendo participar, de quase todo o país, querendo integrar o partido. Isto é fruto de facto de que há algum trabalho, alguma visibilidade, há de facto algum impacto. Estamos a tocar o coração das pessoas, as pessoas não é, acabam se identificando com a nossa causa, mas sobretudo a causa maior é o interesse nacional. Exato. Já olhando, saindo um pouquinho para aquilo que são as vossas linhas mestres, diga-me só uma coisa: como é que olhas para aquilo que está a ser as movimentações políticas, tendo em conta o ano que vivemos, que é o ano pré-eleitoral, como é que olhas a movimentação que os partidos políticos estão a fazer, embora que o seu ainda não está em movimento? Sim, isto é próprio das democracias. Que significa dizer que, pelo menos desse ponto de vista, nós temos a democracia no seu momento mais vibrante. Não é? A nossa democracia ainda é débil, ainda é fraca, mas os partidos políticos não podem abdicar de cumprir aquela que é a sua tarefa, não é? É preciso ir às comunidades, é preciso contactar o cidadão, falar com o cidadão, interagir com as comunidades. E eu olho isso com bons olhos, olho para isso com bons olhos, né? Distante do discurso que leva-nos a perceber que apenas uns é que devem estar na oposição e outros deviam se calhar não existir. Não, eu vejo isso com bons olhos. E desde o surgimento de partidos novos, de facto, isso é de saudar. Atenção, que aquilo que defendemos muito sobre multipartidarismo, ele é por si só e invariavelmente, no fundo, a existência de várias vontades. Ele é por si só a existência de várias vontades. Se somos muitos, é normalíssimo que uns apoiem um certo grupo e um outro grupo de cidadão, não é, acaba apoiando um outro grupo, que não seja necessariamente o nosso. Então, o conceito de múltiplos já diz tudo. Então, o momento que estamos a viver, que no fundo prepara, não é, que é de preparação dos partidos para os próximos desafios eleitorais, é um momento que, pronto, é próprio das democracias e eu olho para isso com bons olhos. Olhando para aquilo que tem sido a governação do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço, bom, temos de se convir que as conquistas que teve são muito inferiores aos fracassos. São conquistas muito, mas muito inferiores aos fracassos. E como é que se mede se de facto os resultados foram bons ou maus? É olhar para a qualidade de vida das pessoas. É só olhar para a qualidade de vida das pessoas. Eu, desde que nasci, nunca tinha visto... As únicas pessoas que eu via nos contentores de lixo à procura de alimento eram os dementes, né? Os malucos. Mas hoje eu vejo famílias a comerem nos contentores de lixo. Nem no tempo do antigo presidente José Eduardo Santos nós víamos isso. Mas no tempo de João Lourenço é possível constatar isso. É só olhar para a qualidade de vida das pessoas. Consegues perceber se de facto os resultados, as políticas públicas implementadas produziram resultados satisfatórios ou não. Além do facto de que nós temos aquele número estrondoso de crianças fora do sistema de ensino, né? Cerca de mais de 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino. O presidente João Lourenço conseguiu de forma muito milagrosa aumentar o número de pobres em Angola. Nós andamos aí nos cerca de 11 milhões de pobres em Angola. Não é? E quando falo de pobreza no sentido de miséria, porque olhando para a pobreza multidimensional, nós andamos aí em cerca de 20 a 25 milhões de pobres nesse país. Quer dizer que os resultados por si só ditam tudo. E aliás, outro elemento, a política, por exemplo, de diversificação da economia, o PRODESE, não produziu resultados. Consequência, nós vamos pagar mais impostos. Estás a ver? Portanto, as políticas, infelizmente, não resultaram. Nós agora teremos que pagar mais impostos. Por quê? Porque o FMI decidiu que tenha que estabelecer, de facto, essa parceria de amizade, sei lá de quanto tempo,
com o executivo angolano e estamos aqui a pagar essa fatura, todos nós, infelizmente. Como alterar esse quadro? Nós, enquanto cidadãos, temos que ganhar a consciência de que quem deve mudar Angola somos nós, temos de participar todos. Aliás, como disse bem no princípio, Jubileu, a nossa matriz ideológica é socialista, mas não é um socialismo da perspectiva de negociar acordos para depois ficarmos com determinados privilégios. É um socialismo na perspectiva da ruptura, da revolução. Eu sou de opinião que essa política de endividamento que o executivo, presidente João Lourenço, adotou, que muitos de nós nem sabemos em que condições e termos é que essas dívidas estão a ser feitas, mas seremos obrigados todos a ter que pagar essas dívidas a longo prazo. Acontecendo a alternância em 2027, seria bom que refletíssemos se de facto, eu estou a falar isso com a maior responsabilidade possível, vou olhar para a Câmara. Estou a falar para isso com a maior responsabilidade do mundo. Porque faz algum tempo que um grupo de deputados a nível da Assembleia exigiu que se fizesse auditoria na dívida pública. Exigiu auditoria. O Executivo negou-se a realização de uma auditoria. Porque precisa se conhecer quem é que o Estado angolano deve. Nós temos dinheiro de quem para pagar. E essas dívidas mal explicadas, nós não podemos pagar. Como não pagar se Angola emprestou? Nós não podemos pagar enquanto não ficar claro. Não podemos pagar dívida Mas nenhuma. quem gera o país é o MPLA. Quem gera o país é o MPLA. Por isso é que eu estou a dizer. Materializada a alternância em 2027, qualquer dívida que tem que se pagar, nós temos de conhecer em que moldes foram celebrados. Bom, nessa altura, vocês não têm poder para assim fazer. Nós não temos poder, mas podemos influenciar. De que forma? Falando com as pessoas, trabalhando a consciência crítica do cidadão, fazendo perceber o cidadão de que ele não pode pagar uma dívida que não saiba em que condições é que foi contraída. O Jubileu aceita pagar uma dívida que não sabe em que condições é que foi contraída. Eu não posso. Eu não aceitaria. Então, ele foi lá. Depois, tem a questão, a péssima qualidade na despesa, não é? O dinheiro vem depois, com que é que se gasta? Paga-se aquele dinheiro todo nas mãos, né, na Argentina, para depois de algum tempo estarmos a solicitar crédito a um banco português para reabilitar o Nova Vida. Não estamos com a cabeça onde? Por amor de Deus, Jubileu. Bom, falando aqui de dinheiro, está a falar propriamente de investimento privado, do general Bento Kangamba. Sim, o general Bento Kangamba não nos pode levar de nécios. Nós não somos nécios. Nós não somos nécios. Nós nascemos em Angola, conhecemos como é que as coisas funcionam em Angola. Como é que as coisas funcionam em Angola? Em Angola as coisas sempre funcionaram no sentido inverso. Quantos são os investimentos que tínhamos como privados a dada altura? Aliás, quando o presidente João Lourenço entra para o poder, assume o poder, qual foi a bandeira? A bandeira dele? A luta contra a corrupção. O que é que o João Lourenço desmantelou? Uma série de investimentos que eram tidos como privados, na verdade tinham sido feitos com dinheiro público. Quem nos garante, mesmo o general Bento Kangamba não conseguiu provar, pelo mínimo, que de facto aquele dinheiro foi ele quem puxou. Calma aí, o empresário Bento Kangamba tem dívidas com jogadores no clube dele, ele tem dívidas por pagar, o Cabo Scorpio tem dívidas, pega naquele dinheiro todo para entregar à Argentina. Não. Eles não podem estupidificar a nossa cidadania. Está a dizer que o general Bento Kangamba mentiu? O general Bento Kangamba não foi honesto para com os angolanos. Isto é grave. Como assim? Não foi honesto para com os angolanos. Como é que o general Bento Kangamba explica que ele tenha dívidas por pagar dentro do próprio clube, com jogadores, contratos e tudo mais? Ele tem problemas de dívidas no clube. E tira aquele dinheiro todo para pagar a Argentina. Como é que se explica isso? Não, nós não somos parvos. Nós nascemos nesta Angola e sabemos como é que muitas coisas foram feitas.
tal como lhe disse, há muita coisa que se tem como investimento privado e não é. Eu vou lhe dar um exemplo. Estava essa coisa, houve um concurso, realizou-se um concurso a nível das indústrias cimenteiras, e ver como é que o nosso executivo trabalha, né? Quer dizer, em vez de se investir, de se estimular a produção de cimento a nível interno, realiza um concurso público para ver se uma única empresa nacional, não é, seja ela autorizada para importar cimento estrangeiro, importar cimento para cá. Jubileu, sabe quem é a empresa que ganhou esse concurso? Sabe quem é a empresa que ganhou esse concurso? A empresa que ganhou o concurso para a importação do cimento para cá, quem é? É o PCA o PCA do... Ele também é sócio, claro, e está lá no Conselho de Administração, mas também ele também está no Conselho de Administração do Jumbo. E sabe de quem é o Jumbo? De quem é? O Jumbo é da GFI. Sabe quem é a GFI? A GFI é uma empresa do MPLA. Então, está explicado. Quem que ganhou o concurso para importar cimentos é o MPLA. Então não podemos brincar com a cara das pessoas. Generalmente, quem tem problemas de dinheiro no clube, vai emprestar, vai dar dinheiro, vai oferecer dinheiro à seleção da Argentina. Esse exemplo que eu lhe dei é um exemplo muito claro para perceber que... E quando se fala de que a empresa... como é que é o nome da empresa? Estou a me esquecer o nome da empresa. Mas depois já vem aqui a empresa... E quando falam, epa, há uma única empresa que preencheu os requisitos. Há uma única empresa que preencheu os requisitos. Quantas empresas concorreram? 17. 18 empresas concorreram. Uma única empresa é que preencheu os requisitos. Quando se vai a fundo para saber qual é a empresa que preencheu os requisitos, é do MPLA. Esse aqui é o problema. É que se ouves alguma coisa, não te podes ficar ali. É preciso entrar às profundezas para conseguir perceber o que é que vem de lá. Uhum. Então essa gente nos acostumou a isso. Por que eu devo acreditar ao general Bento Kangamba que de facto aquele dinheiro foi oferecido? De modo algum. De modo algum. Bom, e como é que olhas como é que olhas os 50 anos da UNITA na oposição? Bom, 50 anos de oposição. 50 anos de oposição, 50 anos de estratégias que não funcionaram, 50 anos de concertações que não produziram resultados, 50 anos de, até certo ponto, já começamos a encarar isso como comodismo. Por quê? Porque, bom, depois vem aí outros argumentos. Não, não é bem assim 50 anos, porque nós tivemos aquele período do conflito armado e tudo mais. Sim, mas ao longo desses 50 anos, quem esteve a governar é o MPLA. Ponto. Se tivemos conflito armado ou não, quem esteve a governar foi o MPLA. Houve possibilidades de acordos de Bicesse, de Alvor, de Lusaka, que não funcionaram, mas quem esteve a governar sempre foi o MPLA. Ponto. Os 50 anos de oposição da UNITA devem, de facto, servir de reflexão profunda, se vale a pena insistir na mesma lógica. Eu entendo que o partido tem as suas razões. Não vou falar muito, porque também não sou porta-voz da UNITA. O Jubileu depois pode convidar ali o Sapinala, o Adriano, o secretário provincial do Luanda, para vir falar sobre isso. Mas o que eu devo dizer apenas é o quê? A UNITA, como o maior partido na oposição, tem uma responsabilidade maior e devia, de facto, refletir se vale a pena insistir na mesma estratégia. Mas ele faz bem a oposição? Infelizmente, deixa-nos muito a desejar em muitas coisas. Deixa-nos muito a desejar em muitas coisas. Que coisas é essas? Bom, eu não vou entrar aos pormenores, Jubileu. Eu fui convidado para falar do PPA. E prefiro ainda continuar a falar do PPA. Aqui fala-se de tudo. Exatamente, o programa é um programa que vem analisar política. Sim, mas esse tudo, eu penso que sobre a UNITA já disse o essencial.
a UNITA deve parar e refletir muito profundamente, porque assim... Há quem diz que também no seu partido há esse problema aí, problema aí de dinheiros, tal igual como a UNITA existe. Sim. Primeiro, o PPA sobrevive desde que saiu do Parlamento em 2022, por via da coligação, que o PPA deixou de ser financiado do Estado. O PPA não recebe verba do Estado. Isso quer dizer que, ao longo desse período, sobrevive de cotas, de contribuições e de ofertas. É deste modo que o PPA sobrevive. Então, nós temos estado a fazer um esforço tremendo para permitir que o partido mantenha-se, pelo menos, funcional. Mas diga-me só uma coisa, qual é a matriz exatamente do PPA? Nós somos socialistas. A nossa matriz ideológica é socialista. Nós defendemos a igualdade social, a justiça na distribuição da riqueza, sobretudo priorizando as necessidades da população. Mas há muito que as pessoas não falam, nem sequer um comunicado. O povo viu, a imprensa viu um comunicado só para dizer, olha aí, alguma coisa está mal. O vosso silêncio significa que estão com o povo ou estão contra o povo? Não, o nosso silêncio, como é que eu diria, nós não estamos em silêncio. O nosso silêncio... Mas há silêncio ou não há? Este sentimento aparente de algum silêncio... Não, mas é silêncio ou não é? Não é silêncio. O que é? Se abrires a nossa página... Não, mas o que é? Nós temos comunicados oficiais sobre muitas questões. Aquelas pessoas que não acessam exatamente as vossas páginas... Sim, que não, mas ali está lá a questão. De que forma é que teriam essa informação? Pois, mas ali está a questão, não é? Isto desmonta exatamente o argumento de que nós somos cúmplices, ok? Pelo menos nós temos comunicados oficiais. Está lá um comunicado oficial sobre um determinado assunto. O PPA se pronuncia. Está lá. Segundo, o PPA tem estado a participar em algumas manifestações, aliás, porque a nossa luta também é sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores. Não é? As condições de trabalho, os direitos laborais, nós defendemos muito também a classe trabalhadora. Mas quando falas disso, parece que essa defesa que te referes, parece que é quase não vista. Por quê? Há muita gente, por exemplo, posso dizer, como no caso em Cabinda existem mais de 50 e tal trabalhadores foram despedidos. Sim. Alguns acabaram de apanhar AVC, por exemplo, as imagens que a nossa redação tem enviadas através dos nossos WhatsApps, e também aqui em Luanda o nível de despedimentos de funcionários trabalhadores angolanos é gritante. Certo. E quase que não se vê qualquer uma intervenção, ou seja, publicamente. Estamos aqui a falar daquilo que é público. Sim, é absolutamente normal que você tenha essa percepção. Ou, como lhe disse... O que é normal? O que eu digo ou então o vosso silêncio? Não, é normal que tenha essa percepção porque não teve contato com os fatos, não é? Desse grupo de trabalhadores que foram despedidos, um deles é nosso secretário provincial de Cabinda. Ok? Um deles é o nosso secretário provincial de Cabinda, foi despedido também. Claro, como é que o partido não devia se pronunciar? Então, é só para ver, tá, Jubileu? Por isso é que eu disse, é absolutamente normal que tenha esse sentimento. Se calhar não foram fazer, se fizeram um comunicado ou então foram intervir. Não é pelo facto de vocês terem ali um secretário provincial, um dos vossos membros. Foi na véspera, nós estávamos a trabalhar para a preparação do Congresso. Tanto é que ele não conseguiu vir a Luanda. Exatamente porque a dada altura já não haviam voos, os catamarãs deixaram de funcionar. Então nós tivemos muitos constrangimentos. Mas nós nos pronunciamos sim. Nos pronunciamos e nos posicionamos em relação... O terreno está nessa altura competitivo. Qual é a próxima, qual é a dinâmica exatamente está a ser engendrada para então contrapor então Os próximos dias vão falar por si.
O que é? O que é esse falar por si? E depois não diga que não avisei. Não, não é exatamente. Será que não estamos aqui a falar não estamos aqui a falar dos comunicados que vocês fazem através da vossa página no Facebook? Não. Nós e os nossos comunicados na página do Facebook são uma forma de nos posicionarmos ante as injustiças Não, perguntei sociais. sobre esse trabalho que acabou de falar aqui. Será que não passará a ser igual como os vossos comunicados que passam pela página do Facebook? Não. Será um trabalho no terreno, será um trabalho aliás, como lhe disse, na segunda-feira nós tivemos um prolongadíssimo. Na segunda-feira, o secretário-geral vai trabalhar na província do Bengo. Sim. Ok? Nós vamos ao contato das comunidades, nós vamos interagir com as pessoas. Será que o problema do partido é comunicar pouco? É isso? Não é comunicar pouco. Como é que estão a fazer as coisas? Olha, Jubileu, aqui uma coisa que é preciso também... A pergunta que estou a fazer é que antes de cá vir, nós já colocamos algumas pessoas a perguntarem na rua sobre o vosso partido e a questão que foram colocando... É normalíssimo. Em Viana nós temos um secretário municipal já, não é? Nós já temos o secretário municipal. Para quando é que é o secretário provincial? Sim, é isso que eu estou a lhe dizer. O trabalho que nós estamos a fazer em Luanda, nós estamos a fazer no sentido inverso. A seu tempo, as coisas virão à superfície. Mas se pedir que lhe indique que venha cá o secretário municipal do nessa PPA, altura faltam apenas 10 meses para as eleições. Sim. Se as eleições fossem amanhã, o seu partido venceria? Se as eleições fossem amanhã, nós podíamos não vencer, mas também não seríamos extintos. Não. Por quê? Podíamos não vencer, mas também não seríamos extintos. Por quê? Porque eu sei o que estou a lhe dizer. O trabalho que estamos a fazer... Há um adágio que hoje tornou moda, principalmente, e também é usado. É muitas vezes usado pela oposição de partidos satélites. Será que o seu partido não é um desses? Não é, porque eu fiz-lhe um bocadinho de história e percebeu que... estou aqui a perguntar, exatamente. Vai perceber, desde o primeiro momento que o PPA sempre se posicionou do lado da oposição. O PPA sempre se posicionou do lado da oposição, desde o primeiro momento. Diga só um facto que tornou, que é muito conhecido aqui, pública, que é conhecido. Que o seu partido bateu-se até que se resolveu, se calhar ficou viral. Não, eu não lhe posso citar... É só para tentar justificar aquilo que dizes. Eu não lhe posso citar assim de forma isolada. Por quê? Porque, tal como é preciso não deixar detalhes. Porque se deixar os detalhes, depois ficam aqui os filtros e tudo mais, depois fica aqui uma coisa que não se disse. Não, aqui tudo que nós estamos a perguntar vai passar. Aqui não é... Que é o seguinte... Aqui não se filtra nada. Que é o seguinte... Em 2008, o PPA esteve na coligação POCS, Partidos da Oposição Civil, apoiou a UNITA. Não foi procurar dinheiro na UNITA? Não. Aliás, a UNITA não cumpriu os acordos na íntegra e nem por isso o PPA morreu. Mas recebeu dinheiro? Recebeu uma parte, Okay. Aliás, isso é absolutamente normal, ok? Recebeu uma parte de dinheiro da campanha porque tinha que mobilizar. Recebeu meio de trabalho. É absolutamente normal. Sim, senhor. Em 2008, a UNITA não tendo honrado a palavra, o PPA e os demais partidos retiram-se, ou seja, reorganizam-se e vão para a coligação Casa CE. E sabe que a Casa CE protagonizou muitos factos. A Casa CE protagonizou muitos factos. Quero que lhe cite agora um facto, foi a morte do Hilbert Ganga, o patrono da juventude da Casa CE. Então isso é para lhe dizer o quê? Que eu não lhe posso citar factos isolados, porque o PPA sempre trabalhou de forma agregada. Quer dizer que os factos que a Casa CE protagonizou tiveram também a comparticipação do PPA. Aliás, porque na noite que o Ganga morre, muitos militantes do PPA estiveram na Baixa de Luanda a panfletar exatamente exigindo justiça pela morte de Caçula e Camuling. Estiveram lá muitos militantes do PPA.
Então, não há aqui, como é que eu diria, não há aqui cumplicidade da forma como o país tem estado a andar, porque o PPA não se pronuncia nisso, naquilo. Não, o PPA sempre esteve presente nos momentos mais decisivos também desse país. Não tem medo, nessa altura, concorrer com... Ouve-se falar que Francisco Teixeira vai para um partido político, se calhar como cabeça de lista. Estamos a falar também aqui do Luís de Castro, um dos jovens que muitas vezes faz ecos pelas ruas, pelas cidades de Angola, e outros, se calhar outros partidos que possivelmente poderão vir, e muitos desses partidos, os seus cabeças de listas sejam jovens como o senhor? Eu, de facto, fico muito feliz. Fico feliz porque o nosso país começa a entrar numa era em que, de facto, começamos a ter cada vez mais esperança que a alternância pode acontecer. Mas o MPLA pede para esquecer a questão da alternância. Sim, o MPLA está no poder e vai lutar sempre para a manutenção. Quem está fora do poder tem de lutar para alcançar. É absolutamente normal. Este é o jogo democrático. Quem está lá procura se manter. Quem não está, quer lá chegar. Isso é assim até no futebol. Quem está a vencer procura conservar o resultado. Quem está a perder procura empatar e se calhar lutar para vencer o jogo. É sempre assim. Mas atenção, o Teixeira encabeçando um determinado partido como cabeça de lista, o Luís de Castro, a quem também de facto devo saudar a coragem, a audácia, na forma como tem estado a se posicionar, e a própria coragem do Teixeira em relação à forma como aborda as questões, isso dá-nos esperança. Eles são jovens, é a nossa geração. Se vence um jovem, se uma determinada organização política nesse país, liderada por jovens, torna possível que a alternância aconteça, Jubileu, é o país que ganha. É o país quem ganha. Mas, claro, nós, o PPA, estamos a nos preparar também para lutarmos, não é? E também alcançarmos isso. Mas nós não podemos ter ciúmes, não podemos ter até um certo sentimento de inveja. Não, isso é o jogo democrático. É preciso saudar, é preciso abraçar o irmão. Porque no final do dia, o nosso objetivo é vermos essa Angola melhorada. E se é isso, que vença a melhor proposta, mas que sirva de facto para realizar os angolanos, não para voltarmos a viver os próximos 50 anos de uma autêntica miséria. Exatamente, o tempo já urge. Quero deixar uma mensagem? Bom, uma mensagem para os nossos amigos, simpatizantes e militantes. Nós somos, sobretudo e essencialmente, uma força jovem. Somos um grupo de cidadãos angolanos que se predispõe exatamente a tornar possível que a alternância aconteça em 2027. Não estamos dispostos a fazer política de brincadeira. A política é coisa séria. E sendo coisa séria, nós temos que encarar a vida das pessoas de forma séria, porque é sobre a vida das pessoas que estamos a falar. É sobre realizar as pessoas que estamos a falar. Então tem que se encarar isso de forma muito séria. Somos, de facto, uma voz que tem que se levar em conta no concerto das decisões que vão permitir que esse país se realize. Muito bem. Aqui fica o programa Turbilhão da Sociedade com
com o presidente do Partido Pacífico Angolano, o Dr. Eduardo Garcia, e nós, a TV Mayombe, colocamos ponto final quanto a esta edição. Para si que nos acompanha, sabe que tem uma única forma de multiplicar isso, é apelar sempre, avisar sempre os vizinhos teimosos que há assunto para debate. Gosta do PPA? Então, esse é o momento de continuar a partilhar e comentar. Estamos juntos.